Radar Paulista apresenta Momento o Inédito Viável, com Emerson W. Dias, o provocador filosófico. Está conosco o Emerson W. Dias no aplicativo. Muito boa noite, obrigado pela presença aqui, Emerson. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes. Tudo bem com você, né, Emerson? Saúde, família, tudo bem, né? Tudo bem, tudo seguindo normalmente. E o que você traz para nós nesta segunda-feira? Renato, eu vou falar sobre os perigos da gente lidar na vida apenas com a escassez, né? E não ter a oportunidade da abundância. Certo, vamos lá. Escassez, a escassez, quando a gente está numa situação de escassez, a escassez toma nosso foco, né? A escassez é a primeira lei da economia, nunca tem recursos suficientes para você satisfazer todas as suas necessidades. Por isso você precisa fazer escolhas ao longo do dia. Isso é a primeira regra, a primeira lei da economia, né? A economia se baseia por isso. Eu quero fazer um monte de coisa, mas não tenho recurso suficiente, né? Ora, não tenho tempo, não tenho dinheiro, enfim. Então eu preciso fazer escolhas. Então a escassez, ela tem essa ideia de, muitas vezes, ela nos tirar a possibilidade de pensar num futuro melhor, né? Porque a gente sempre fica focado na escassez, fica sempre tentando satisfazer o próximo instinto, o próximo desejo, que muitas vezes é a própria sobrevivência. Eu estou falando isso porque eu estava vendo as imagens lá de Cabul ontem, né? Quando o Estado Islâmico retomou a capital do Paquistão, né? Do Afeganistão, perdão. Talibã, né? Exatamente, E eles... aquela cena horrível, né? Das pessoas tentando entrar nos aviões e sair de lá desesperadamente. Ou seja, aquilo é um ser humano lidando com uma situação real de escassez. Quando ele não tem a possibilidade de enxergar um futuro melhor, ele está ali desesperado, lutando apenas pela sobrevivência, né? E, Renato, eu não sei porquê, mas eu lembrei lembra da greve de 2 anos atrás em Paris, dos coletes amarelos? Sim, lembro. Os coletes amarelos, eles tinham uma reivindicação que era assim, fin de mois, fin de monde, même combat, que é fim de mundo, fim de mês é a mesma coisa que fim de mundo, é o mesmo combate, né? Por quê? Porque eles colocavam ali a situação da situação salarial e etc, as condições de vida que eles tinham. E estava se debatendo ali naquele momento, né, as questões climáticas, o aquecimento do planeta, essas questões que você pondera sobre o futuro, né? Só que é muito difícil, né, Renato, você falar para as pessoas pensarem num futuro melhor quando elas estão lutando pela sobrevivência no dia a dia, não é mesmo? Sim. Porque como é que você vai pensar, né, o aquecimento global, o futuro, a democracia, se o camarada está passando fome, né? Ele não consegue pensar no futuro porque ele está lutando pela sobrevivência imediata, ou seja, ele está na completa escassez. Ele não tem a possibilidade de pensar no futuro porque ele não está vivendo um período de abundância, porque a gente só consegue imaginar um futuro se a gente estiver no presente vivendo alguma abundância, porque senão a gente fica lutando pela sobrevivência, né? E isso é uma ideia que está num livro da Shoshana Zuboff, que ela fala sobre o capitalismo de vigilância, que é a luta, né, por um futuro dessa nova fronteira do poder, que é a fronteira dos dados. O quanto que essas plataformas, Facebook, Google, Amazon, etc., elas têm de dados sobre as pessoas e o quanto elas podem controlar, né, os desejos e necessidades das pessoas, impulsionar esses desejos e necessidades, e o quanto que isso causa de instabilidade no mundo, porque esses caras dominam mercados que ninguém consegue competir, né? Então você fica cada vez mais centralizando riqueza e não distribuindo, ou seja, você fica jogando a população, a humanidade, por uma situação de escassez, né? E não de abundância, porque essa abundância está concentrada na mão de muito poucas pessoas. E é interessante porque há 3 semanas atrás a gente falou aqui sobre guerras culturais ao redor do mundo. Até você pediu o estudo o e tal. O arquivo, né? Isso, e aquele estudo falava, né, como é que o mundo percebia as divisões que existiam nos seus países. E em primeiríssimo lugar era a percepção da diferença entre ricos e pobres, né? E isso vem aumentando significativamente no mundo por conta exatamente desse modelo capitalismo de shareholder, né? Onde quem enriquece é só os grandes empresários, né? Dessas grandes plataformas,
e quem está embaixo não consegue acessar, né? Vive nessa completa luta pela sobrevivência, nessa completa escassez. Não tem a possibilidade de chegar nessa abundância. Então eu me lembrei dessa frase dos coletes amarelos, né? Fin de mois, fin de monde, même combat. Ou seja, fim do mês é a mesma coisa que fim do mundo, é o mesmo combate, né? Para quem não está na abundância, está na escassez, é muito difícil. E é por isso que é difícil, né, Renato? Você falar de democracia, Estado de Direito, quando a população está passando fome, né? São conceitos muito abstratos que a pessoa não consegue nem perceber a possibilidade e a necessidade na vida dela disso, porque o que ela está lutando é para sobreviver, né? E você lembrou muito bem essa questão do Afeganistão, né? E é uma das cenas mais chocantes que eu vi nos últimos tempos. As pessoas, claro, já vimos outras tão chocantes quanto, por exemplo, tivemos terremotos esse final de semana também no Haiti e tudo, mas o que eu quero dizer é que quando o ser humano se depara com uma situação em que ele não tem poder sobre a situação, sobre o caos que está sendo causado no país dele, como é o caso, né, em que está saindo hoje um avião para salvar, vamos dizer, uma parte da população, uma parte ínfima da população, e você vê os afegãos indo para cima do avião para tentar, claro, o avião não vai sair dessa maneira, mas no mínimo, olha, eu também quero ir, eu não quero ficar aqui nessa situação. E agora há pouco, né, o presidente norte-americano Joe Biden fez um discurso que mostra exatamente, na minha opinião, a covardia do ser humano quando se trata de uma situação como essa que nós estamos vivendo agora. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você traz o tema da fome, por exemplo, da violência, porque o Talibã, por exemplo, que é um grupo armado mais poderoso, inclusive, porque, claro, eles conhecem todos os meandros lá do Afeganistão, eles conhecem os subterrâneos do Afeganistão, coisa que muitas vezes o exército norte-americano não conhecia, e estava lá também, havia um acordo para saída do exército americano agora, dia 31 de agosto, e na medida em que os militares americanos começaram a sair do Afeganistão, o Talibã falou, opa, agora a casa está na nossa mão. Fez com que o presidente afegão fosse deposto, demonstrando que eu quero... Agora, voltando para o tema que você trouxe, Emerson, a covardia, por quê? Porque, na verdade, assim, se os Estados Unidos, com o potencial que eles têm, bélico, potencial financeiro, potencial político, mantivessem as suas tropas no Afeganistão, pelo menos por algum tempo, pelo menos que investissem realmente numa possibilidade de dar àquela população tão almejada, acredito que é o que a população gostaria de ter, realmente uma democracia de verdade, não aquela bagunça que a gente sabe que são esses países muitas vezes aí que colocam a religião como catalisador de todos os seus problemas e tudo mais, né? Se ali nós tivéssemos o amparo da comunidade internacional, nós não teríamos cenas como a que nós vimos hoje, de pessoas subindo nas asas do avião e nas ferragens do avião, na parte de cima, na parte superior do avião, para que o avião talvez não partisse, ou se fosse partir, partiria com eles mesmo daquele jeito, porque elas estão naquele desespero. A cena é desesperadora. Você se coloca na situação daquelas pessoas em que a população está nas mãos de um grupo terrorista. O Talibã é um grupo terrorista, assim como o Estado Islâmico, que você mencionou. O Estado Islâmico hoje domina a Síria, praticamente, que está arrasada também pelo Estado Islâmico hoje, e tem o Talibã também que domina o Afeganistão. Assim, na verdade, é como se nós tivéssemos, por exemplo, no Brasil um grupo traficante ou um grupo terrorista muito forte que, vamos dizer, fosse só para colocar um exemplo, tá? Não é o que acontece no Brasil, graças a Deus, mas, por exemplo, o PCC, né, o PCC fosse tão forte a ponto de confrontar o Estado, e que, na medida em que o Estado fica demonstre vulnerabilidade, o PCC vai e toma conta do Estado e fala: quem manda no país agora é o PCC, entendeu? E aí você vai ficar na mão de um Estado comandado por terrorista, por traficante,
Enfim, é essa a situação hoje do Afeganistão. E aí, a situação da miséria, tá todo mundo querendo fugir da miséria, da miséria, da violência, de ser morto, às vezes de ser perseguido, porque quantas pessoas ali também na sociedade afegã não devem ter se posicionado contra o Talibã, e agora vai ter que enfrentar os novos donos do poder lá, que já foram, inclusive, um tempo atrás, e agora retomam o poder num país arrasado, um país empobrecido, um país miserável, e que, volto a dizer, aí vem os Estados Unidos, que deveriam liderar um movimento para justamente devolver o Afeganistão ao seu povo. Não. Joe Biden disse agora há pouco, fez um pronunciamento que eu acompanhei agora há pouco, dizendo que ele vai tirar todas as tropas, ele não quer participar dessa, vamos dizer, uma guerra, né? Não sei, do ponto de vista lá, claro, ele tem o país dele, ele deve estar preocupado, mas a gente sabe o poderio norte-americano que tem, né? Enfim, essa é a situação que nós temos. Eu aproveitei um pouquinho o seu gancho aí, Emerson, para dar uma geral aqui sobre esse caso, né? Sim, sim. É isso, Renato. Eu acho que essa cena, para mim, ela me lembrou, né, essa frase dos coletes amarelos, e essa questão de você ver, né, as pessoas lutando ali pela sobrevivência, e o quanto isso é presente. Eu acho que o Afeganistão é um reflexo, né, do que está acontecendo no mundo de uma forma geral. Que há, sim, um empobrecimento das classes médias, mundo afora, né? Há uma concentração de renda no topo da pirâmide, e você está jogando as pessoas para lutar cada vez mais pela sobrevivência, na escassez, e não oferecendo a possibilidade de abundância. E o ser humano, na escassez, ele luta pela sua sobrevivência, ele vira bicho, né? Ele vira animal, ele não pensa mais, né? Exatamente. E qual que é a frase do dia, Emerson? Renato, não é uma frase necessariamente, mas é um trecho de uma música de um artista que eu gosto muito, que é o Flávio José, um sanfoneiro de primeira, né, forrozeiro. E na música Filho do Dono, ele tem essa música Filho do Dono é uma crítica social, que ele faz exatamente por essa coisa da gente ver a situação das pessoas na escassez e muitas vezes não tomar nenhuma atitude, né? Então ele diz o seguinte, Renato: boi com sede bebe lama, barriga seca não dá sono. Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. Isso mesmo. É isso mesmo. E tem que ir atrás mesmo, tem que, né, nós como filhos do dono, né, do mundo, temos que ir atrás daquilo que nos cabe, né? Seja do ponto de vista da justiça, seja do ponto de vista, às vezes até, for o caso, encarar uma situação de guerra como essa no Afeganistão. Exatamente. Você não deixar as pessoas ficarem. Você não deixar as pessoas ficarem na escassez, né? Você poder oferecer a possibilidade da abundância, né? Exatamente. Tá certo, Emerson. Deixa os contatos aqui para os nossos ouvintes e internautas. O site é www.oineditoviável.com.br. Nas redes sociais, é só procurar o Inédito Viável no Facebook, Instagram e no YouTube, o canal do Inédito Viável, onde você tem acesso a todo o conteúdo que a gente fala aqui às segundas-feiras no Radar Paulista. Tá certo, Emerson. Então, até semana que vem com mais um Momento Inédito Viável, e uma ótima semana para você. Até segunda, Renato. Valeu!